Reformulação na diretoria do Goiás. Eu conversei com o Eduardo Pinheiro após as informações de que, com um novo estatuto sendo aprovado ao final da temporada, o Goiás para 2024 não poderia contar com ninguém da família Pinheiro dentro dos cargos principais. Será que isso é verdade? Quem irá continuar em 2024? Será que o Edminho fica? Paulo Rogério Pinheiro? O Arley Menezes, responsável pelas contratações do Verdão? O que pensa também o Goiás para a temporada de 24 em diante, com a mudança do estatuto e principalmente tirando o poder das mãos da figura de um presidente. Só antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre as informações, também a minha opinião a respeito desse assunto. Peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Também confira o nosso canal de cortes, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se inscreva também em nosso canal e ajude a gente a chegar a essa marca de 10 mil inscritos até o final da temporada, que já está bem próximo. Quem ajuda bastante o nosso projeto é o Rafa's Burgers, que está localizado na Avenida 4ª Radial, no Jardim das Esmeraldas, e você pode pedir um delicioso combo, tanto com refrigerante, batatinha e o sanduíche, por apenas R$ 37,99. Você encontra outras opções também, como o X-Bacon, X-Dog, X-Cheddar, a partir de R$ 27,90 e pode pedir gratuitamente, com entregas no delivery próprio, sem nenhuma taxa de entrega, e também pelo iFood. No WhatsApp você encontra mais informações, vai lá, chame e faça o seu pedido no 62 981 57 19 14. Tem a loja física também, onde você pode ir com a sua família. Tem depois do jogo do Goiás também, na quinta-feira, no feriadão, o Rafa's Burgers, que está aberto todos os dias, exceto na terça-feira, das 6 horas da noite até a madrugada, 2, 3 horas da manhã. Vou deixar o link do Instagram também do Rafa's para você conferir mais detalhes na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa importância de um novo estatuto no Goiás. Acho que a gente já falou várias vezes, a respeito desse assunto, a importância de um Goiás mais moderno nas próximas temporadas, algo que já começou com a gestão do Paulo Rogério Pinheiro. É óbvio que, assim como qualquer gestor, qualquer presidente, pode ser do Goiás, do Brasil, da Dinamarca, você não consegue implementar todas as suas ideias em um período de 3, 4 anos de duração. É impossível. Então tem muitas coisas que obviamente o Paulo Rogério Pinheiro tinha em mente, prometeu, acabou não conseguindo cumprir, principalmente nessa parte, digamos, de estrutura, serrinha, que a gente sabe que é algo sim demorado. O próprio Paulo Rogério já deixou claro que é um sonho dele ainda, mesmo saindo do Goiás a partir do ano que vem, esta finalização com os Name Rights do estádio L. Pinheiro e a conclusão das obras. Além disso, na parte de montagem de elenco e tudo mais. Mas dá para dizer que foi sim um Goiás mais profissional, com a quitação das dívidas, a redução do número de profissionais e funcionários, muitos deles que estavam, digamos, vegetando dentro do maior Centro-Oeste. E para a nova gestão, a tendência é que continue nesse mesmo caminho, o que eu vejo sim com bons olhos. Uma informação do Thiago Menezes, após até mesmo uma entrevista do Paulo Rogério Pinheiro na rádio Band News de Goiânia, ele colocou o seguinte: se o novo estatuto do Goiás for aprovado, 3 nomes da atual gestão estarão proibidos de compor qualquer um dos cargos a partir de 2024. São eles: o Eduardo e o Thiago Pinheiro, são parentes do presidente do conselho, e o Arley, que faz parte também do conselho do Goiás. Fecha aspas. Um abraço aí para o Thiago Menezes da rádio Band News de Goiânia. E de fato, com esse novo estatuto, não poderia colocar, digamos, pessoas da mesma família. O próprio Paulo Rogério Pinheiro diz que com a aprovação desse novo estatuto não terá mais Pinheiros no Goiás, e sim executivos, igual o Fortaleza acabou fazendo com a figura do Marcelo Paz. Até mesmo outras declarações do próprio Edminho, falando que aí não precisaria mais a torcida pedir os Pinheiros fora, algo nesse sentido também desta nova decisão da mudança de estatuto. Porém, obviamente, com um bom trabalho, principalmente do Eduardo Pinheiro, nas categorias de base do Verdão, até o torcedor, digamos, sentiu incomodado. Porque assim, beleza que já tem, em grande parte deles, uma filosofia já ultrapassada, principalmente nesse ponto de futebol, um certo comodismo. Eu vejo como bons gestores, tanto o Paulo Rogério Pinheiro, quanto também o Edminho. Mas se eles falassem assim, eu vou ficar aqui, vou fazer igual os meus pais, vou cuidar do Goiás 15, 20, 30 anos em sequência, eu acho que o Goiás poderia sim até seguir
seguir por um bom caminho, mesmo com um pensamento, digamos, mais modesto nessa parte do futebol. Agora, se fica nessa coisa, quando igual agora tá com as coisas no eixo, né? Aí deixa um outro presidente vir, acaba com tudo, vem e recorre, né? Por exemplo, a um outro Pinheiro em uma situação de dificuldade. Essa coisa de mudar de presidente, de filosofia, de gestão de futebol a cada 2, 3, 4 temporadas, eu acho um grande equívoco. Então, já que não vão continuar, então vão tirar todos. Porém, não é porque é da família que não prestam. No caso, principalmente do Eduardo, do próprio Thiago Pinheiro também, que pouca gente conhece, mas que o pouco que eu já ouvi falar dele, não conheço pessoalmente, mas que é um cara muito bom nesta parte de fechar acordos, né, de marketing para o Goiás Esporte Clube desde 2021, lá com aquele término das obras também, durante a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás que até fechou um acordo com uma empresa de engenharia, não vou conseguir lembrar o nome dela aqui agora, que ficava aqui na região da Manga, ela que terminou aquelas últimas obras em 2021 no estádio da Serrinha, com a participação do Thiago Pinheiro, outros acordos de publicidade também, como no caso da Esportes da Sorte, atualmente como principal, né, o mais caro patrocínio master da história do clube, com a gestão dele. Porém, com esse novo estatuto, não poderiam compor nomes de família, quem está ligado também na parte do conselho, no conselho vitalício do Goiás, como também o próprio Arlen Menezes, que não faz parte da família Pinheiro. E sobre o Eduardo, obviamente com um excelente trabalho, recentemente implantado nas categorias de base do clube. O Eduardo que assumiu, se eu não estiver enganado, no final de 2021, eu acho que foi isso, no final de 2021, para 2022, e fazendo essa campanha excepcional, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, uma base do Goiás que já estava muito decadente. Eu conversei com o Eduardo sobre esse assunto, se de fato ele não poderia continuar no Goiás de maneira alguma, e ele me garantiu o seguinte, que ele não poderá ser, digamos, não pode ter um cargo chefe, como conselheiro, presidente ou algo nesse sentido, mas a atual função que ele faz no Goiás, de gestor das categorias de base do clube, ele poderia exercer sim tranquilamente com essa mudança de estatuto para a temporada de 2024. Então essa é uma notícia muito boa, consegui essa informação juntamente ao Eduardo Pinheiro através do seu Instagram, um abraço para o Eduardo, e ele me garantiu que não poderia, digamos, ter esse cargo chefe, porém esta atual função de gestor das categorias de base do Verdão, ele poderia exercer sem nenhuma dificuldade, e que ainda mais, né, a intenção do Eduardo Pinheiro é ficar no Goiás por pelo menos mais 3 temporadas para, digamos, colher os frutos, né, que ele atualmente está plantando diariamente com a reestruturação do maior do Centro-Oeste. Então é sim uma notícia muito boa. Igual eu falei, eu até gosto do Paulo Rogério Pinheiro, acho que ele fez muitas coisas boas aí pelo Goiás. Obviamente não tem como você implementar tudo. Acho que o Edmil é um bom negociante, por exemplo, para compra e venda de jogador. Mas se não querem ficar mais no Goiás, não adianta ficar nesse lenga-lenga toda, né? O ideal, de fato, é contratar pessoas profissionais para cada uma daquelas funções, e a permanência principalmente em longo prazo, com a figura de um CEO, um executivo de futebol responsável, por exemplo, pelas contratações, indicações de atletas, né, nessa função do Arlen Menezes, que pelo menos de forma oficial não tem uma remuneração no maior do Centro-Oeste. Essa coisa de fazer de graça a gente sabe que não funciona em nenhuma parte do mundo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito disso, né? De que, de fato, a torcida pede a saída, né, da família Pinheiro no Goiás. Isso não vai acontecer, digamos, de forma deliberada, mas que existem sim também bons valores, como no caso do Eduardo Pinheiro, ele me revelando também essa intenção de continuar no Verdão para o ano que vem, e mesmo com essa mudança do estatuto, ele poderia continuar nessa atual função que ele vem executando, né, como um gestor das categorias de base alviverde. Em relação ainda a esta questão de um novo estatuto, eu vejo como o principal, o fundamental, esta parte de uma redução do poder do presidente nas execuções do maior do Centro-Oeste, como havia comentado, né, já é até uma forma ultrapassada de se enxergar o futebol, essa coisa de você dedicar parte do serviço, parte do seu tempo, né, a uma empresa,
você tenha, mesmo que trabalhe pouco, mas querendo ou não, está ali queimando seus neurônios, como qualquer coisa que a gente faz, e outra dedicada ao futebol, sem remuneração, pelo menos da parte oficialmente falando, né? E para esse novo estatuto, a intenção do Goiás principalmente é a redução da figura dos poderes, né, de um presidente. Hoje o presidente do Goiás ele pode contratar jogador, fechar contrato de patrocínio com a Globo, com a casa de apostas, pode fazer tudo no clube, né? E isso é muito ruim. Primeiramente, que fica aquela coisa de dar pitaco em tudo, eu não acho certo isso. E segundo também, que a gente não sabe de tudo, né? Então tem coisas que você vai ficar responsável, como até no caso do Paulo Rogério Pinheiro, quando assumiu o Goiás em 2021, tinha que negociar coisas em relação ao estádio da Serrinha, a montagem do time durante a Série B do Campeonato Brasileiro, né? É o Goiás que fez um time todo de garotos no começo do estadual, a quitação de dívidas, negociações com empresários, contratos de patrocínio. Gente, isso é uma maluquice danada. Não tem como uma pessoa só ser capaz de fazer tudo isso, e se ela fizer, como no caso do Paulo Rogério Pinheiro, é aquela coisa de apagar incêndio. Você pode ter certeza que o melhor possível, o melhor que poderia ter acontecido, não foi feito, porque não é de má vontade do Paulo Rogério Pinheiro. Isso é a mesma coisa de você estar dedicado a apenas limpar o seu quarto na casa em 40 minutos, e outra função de você limpar a casa inteira nos mesmos 40 minutos. Você pode até fazer a mesma função, mas com a qualidade muito inferior. É uma matemática, né? Simples para apenas um ser humano. Então, esta profissionalização em cada um dos setores é ser muito importante. A saída, né, de parte da família Pinheiro também, muitos não têm mais essa intenção de seguir no Goiás, e sendo bem sincero, se fosse eu também, não teria muito interesse, mas que o Eduardo Pinheiro, seguindo esta carreira dele, né, que ele estudou para isso, se capacitou bastante, de gestor nas categorias de base do Goiás, ele pode sim fazer. Acho que é um passo importante. O Paulo Rogério Pinheiro já falou nessa entrevista na Rádio Band News de Goiânia que a SAF do Goiás vai sim sair, se vai ter ou não um investidor máximo ou algo nesse sentido, pouco importa nesse momento, mas que vai ter sim nessa figura de tirar essa figura de associação de presidente e ir para um caminho mais profissional. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, e se enxerga como importante a sua avaliação em relação ao Thiago Pinheiro, o próprio Eduardo Pinheiro também. É igual eu falei, se a gente pede sim não é algo pessoal contra o Paulo Rogério ou o próprio Edminho também, eu acho que isso é até uma bobeira, mas a forma de enxergar futebol, a forma de dedicar-se ao tempo, até eles entendem sim que precisam de uma mudança. E que bom que até o Paulo Rogério Pinheiro, sendo honesto, nesta parte do futebol, você ficar só com essa coisa de indicação, igual no caso que é o Arlen, né, atualmente no Goiás, isso não dá certo. Que bom, indo por um caminho mais profissional, mas não quer dizer que todos que estão ali, porque tem Pinheiro no nome, que não presta. Eu acho que isso também, digamos, é ser até radical demais. No caso do Eduardo, do Thiago também, gosto bastante. A tendência é que o Eduardo Pinheiro siga assim no Goiás para o ano que vem, mas tem muita coisa ainda para correr pela frente. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Confira também o nosso canal de cortes, que eu vou deixar mais detalhes logo aqui abaixo na descrição. Tem o nosso Instagram também, plano de membros e o link do apoiador, o Rafa's Burgers, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!